Está boazinha, essa dona Carla. Bons olhos a vejam. Sou Luís Machado, há quanto tempo? Há um ano que não tínhamos conversas que não são da treta. Só temos conversas de treta. Há um ano que andamos a ter conversas da treta. Mas há um ano que já andamos a ter conversas da treta entre nós dois. Não tínhamos conversas que não são da treta com o resto das pessoas. O que é que aconteceu este ano? O ano passou, o que é que aconteceu? Epá, eu acho que o ano 2022 foi o chamado ano da paz podre, sabes? É o ano da paz podre, sim. Pelos vistos, epá, foi um ano em que todas as empresas e todas as marcas tiveram o melhor ano de sempre. Nos leva a pensar assim, os resultados foram muito bons. Está não tudo é? espetacular. E por isso é que nós não precisávamos de fazer conversas que não são da treta, estava tudo espetacular. Não, mas há uma curiosidade gira, que isto foi pior que o futebol, pá. Isto houve uma movimentação, um mercado de transferências de verão e de inverno, de um lado para o outro, ao nível de consultores imobiliários, o que, pá, não se entende muito bem. Então, se a malta está farta de ganhar dinheiro, os contratos novos são milionários, eu não percebo porque é que porque é que o mercado de transferências fluiu desta maneira. Porque foi, principalmente no nosso mercado, foi muita transferência. Leiria está sempre à frente. Leiria, Marinha Grande está sempre à frente. Sempre. E, portanto, temos aqui muito tema de conversa. Como é que é? Não sentes que estás a falar chinês com o teu broker? É o tema de hoje. Então, mas o que é que isso significa e como é que se enquadra com aquilo que eu estava a dizer? Se as pessoas se movimentaram, se à primeira vista não foi por dinheiro, eu acho que as pessoas não estão a ser ouvidas, ou então vão falar chinês. Fala-me um bocadinho mais sobre isso. Temos falado com muitos consultores também de outras empresas. O que é que tu tens ouvido? Pá, o tema mais recorrente é, e obviamente que o falar chinês é acima de tudo mais representativo em termos de expressão popular quando tu não estás a ser ouvido, não é? Portanto, e acho que os consultores em 2022 se sentiram mais do que nunca negligenciados. E essa foi a palavra que mais ouvi. E, portanto, chega-se a uma altura em que, ao facto de não serem ouvidos, não é? Só tens uma hipótese, não estás bem mudas, não é? E só a única forma que sentem de serem ouvidos é quando dizem eu vou-me embora. Aí já tudo se resolve. Mas sabes uma coisa, tu estavas a falar de algo que eu não concordo contigo. Tu estavas a dizer, o ano de 2022 foi espetacular para todas as empresas, para todos os consultores, e aí eu ainda estou de acordo contigo, realmente fizeste a mesma coisa e o mercado subiu 20% no número de transações, portanto é natural que tu tenhas no mínimo faturado mais 20% do que faturaste no ano anterior, e isso faz-te sentir bem. Mas aquilo que eu tenho ouvido ao falar com consultores é que nem sempre estão à procura só de mais dinheiro. Não estão. Muitas vezes estão à procura de quê? Mais tempo. Mais tempo. Portanto, mais tempo e mais dinheiro é muitas vezes aquilo que os consultores estão à procura, e portanto isto se calhar leva-nos a falar aqui um bocadinho de quais são as satisfações que tu tens visto nas conversas que tens tido com os consultores. Nós metemos aí uma série de coisas no teaser. Queres conversar de algumas coisas que sentes que os consultores têm transmitido que não estão a ser ouvidos? Primeiro, eu não queria entrar muito, depois parece que isto é direcionado a alguns dos colegas, mas na realidade aquilo que mais se ouviu em 2022 e que foi o grande sentimento de revolta em relação à questão das partilhas, não é? Dos 70-30, porque na realidade, mais uma vez, o que é que os incomodou foi não serem ouvidos, ok? Foi vir uma decisão de cima e o facto deles não terem sido consultados, quando isso implica que não podes estar a dizer que tens
que os consultores têm o seu negócio ou que são empresários e depois, de repente, na realidade, toma-se decisões dentro daquilo que é o negócio de cada um, sem que os mesmos sejam consultados. Portanto, e, acima de tudo, aquilo que era expectável que acontecesse foi um grandíssimo tiro no pé, porque, na realidade, assiste-se a colegas que, neste momento, para eles é muito mais favorável fazerem partilhas das suas angariações com colegas fora da rede do que dentro da rede. Portanto, tudo isto levou a que as pessoas não se sintam de alguma forma confortáveis. Mas aquilo que vai acima do que os deixa desconfortáveis, sim, porque na realidade deixaram de receber ou de poderem visitar mais imóveis dos colegas por causa da questão dos 70-30, mas acima de tudo a indignação é porque não foram ouvidos. E voltamos sempre aqui à mesma questão. Tu estavas a falar que não querias ter mal interpretada no direcionamento que eventualmente esta nossa conversa pudesse ter dos 70-30. Há uma coisa que é certa. Nós, de antes, essa empresa não nos permitia fazer partilhas connosco e, portanto, agora permite. E, portanto, desde já, muito obrigado aos líderes, que agora já podemos fazer partilhas com eles e, portanto, pelo menos mais 30% nós temos, ou mais 50%, por acaso nós tivemos a angariação, porque nós continuamos a partilhar a 50%, foi assim que decidiram os nossos consultores. Portanto, não é nada direcionado, é algo que nós temos ouvido constantemente e que os consultores dessa empresa sentem que estão prejudicados, porque realmente não conseguem partilhar e sentem que as outras imobiliárias, os outros colegas, muitos deles deixaram de ter vontade de vender os imóveis dos colegas, precisamente por causa desse diferenciamento de conhecimento. Portanto, esta foi uma das coisas que tu ouviste, que não se sentem ouvidos. Ainda agora houve uma reunião de brokers dessa empresa e que, mais uma vez, não saiu nenhuma solução. Acho que até nem se falou nada sobre essa questão e, portanto, a próxima reunião é só daqui a 6 meses e, portanto, nos próximos 6 meses vamos continuar a ter, provavelmente, essa insatisfação por parte dos consultores. Mais alguma coisa que tu tenhas ouvido da parte dos consultores de insatisfação, além de não serem ouvidos? A questão tem a ver com o facto de estão a assistir a uma mudança de mercado para a qual, neste momento, o que têm são os factos. Os factos que todos os dias nos entram pela comunicação social ou pelas redes sociais, e todos os dias temos os gurus do mercado e os experts e os especialistas a falarem do mercado, como é que está e o que aí vem, mas na realidade há consultores que estão apreensivos, mas estão apreensivos por um lado, mas desapontados pelo facto que neste momento já deviam estar muito mais à frente, deviam ter um plano de ação que vá fazer face ao mercado à mudança do mercado que aí vem e que não se sentem minimamente preparados, porque quando tu estás durante muito tempo, quando estás a ganhar, não é? E daí a questão de eu ter começado essa fase ou da paz podre, não é? Quando tu pensas que está tudo bem, já estás a perder as dinastas, estás a ganhar, não, estamos todos a ganhar dinheiro, não vamos falar agora daquilo que não devemos para não desmotivar as pessoas. Mas, na realidade, não se sentem preparados, a maior parte deles, para fazer face à mudança de mercado que aí vem e que é muito rápida. E nós não temos nenhuma bola de cristal, sabemos é que onde é que a tendência nos leva e como é que nós preparamos os consultores e nós próprios para a mudança de mercado que aí vem. E esse é um trabalho que, mais uma vez, as pessoas se sentem negligenciadas. Olha, aquilo que eu ouvi foi qualquer coisa deste ano. Portanto, aqueles consultores com mais resultados, mais experientes, a formação não é algo sexy, não é algo que eles digam assim, é realmente uma coisa que eu necessito. Para os menos experientes ou com menos resultados, eu acho que aquilo que tu estás a dizer, realmente esses consultores imobiliários sentiram esta diferença de mercado significativamente e sentem-se um pouco perdidos. Para aqueles mais experientes e com mais resultados,
a grande questão, e quando nós começámos a conversar com eles, foi eles perceberem que formação vem forma a ação. E aquilo que, para os menos experientes e para os mais experientes, vai fazer a grande diferença é realmente a ação, a quantidade da ação e serem mais efetivos. E, portanto, seja para os menos experientes, seja para os mais experientes e com mais resultados, muitas vezes aquilo que eu ouvi eles me dizerem é que gostariam de ter uma estrutura, e uma estrutura aqui é uma estrutura de formação em que, se por acaso tivesse a necessidade de saberem que existe esta formação, esta informação e este acompanhamento a esse nível. Não sei se concordas com isto. Completamente, e nós infelizmente temos tido muito boas conversas com consultores das mais variadas empresas e redes, e nós sabemos que o mercado que aí vem, não é? Que normalmente as pessoas, os consultores mesmo aqueles que têm muito bons resultados, quando tropeçam e caem, é porque não têm uma sustentabilidade na sua geração de leads, porque não têm um accountability orçamental que lhes permita fazer face a esta mudança de mercado e que é mais exigente, e acima de tudo, porque também aqueles que estão nessa fase tropeçam na importância que é tu te reunires talento, não é? Recrutares talento para o teu negócio e teres o compromisso com a autoaprendizagem, que é continuares aquilo que tu precisas saber no momento que precisas saber, só precisas aplicar quando vais precisar. E se as pessoas não estão a ter boas conversas, e se não sentem apoio, e se eu estou numa altura de mercado e sei que estou, ok, como tu até costumas ilustrar, que é vou em primeira na autoestrada. Eu atingi resultados extraordinários, mas estou toda arrebentada. E se eu sei que a única forma de eu, para mais tempo às vezes já não tenho, porque o dia tem 24 horas, é igual para todos, portanto não dá para multiplicar aquilo por não sei quanto, portanto se eu quero mais tempo, porque tenho a minha família, porque tenho os meus momentos de lazer, tenho os meus amigos que querem fazer outras coisas fora do meu negócio, eu vou ter que construir equipa. E há muitos consultores que têm e que estão bem conscientes disto e que já perceberam que atingiram o seu limite natural e que agora vão ter que ser propositados e que vão ter que construir uma equipa. Mas quando chegam a essa altura e pedem ajuda ou informam de alguma forma o seu broker que quer construir uma equipa, aquilo que lhe é proposto é falta mais uma vez, parece que estão a falar chinês, falta-lhe mais uma vez perguntar o que é que tu queres. Porquê que tu queres? Porquê que este é o momento de tu construires uma equipa? E depois propões geringonças e propões coisas como acompanhar outros consultores e receber uma porcentagem. Não, isso não lhes vai permitir aquilo que eles querem, que é fazer mais em menos tempo. E aproveitar como é que tu consegues fazer leverage, como é que consegues alavancar em pessoas de talento que te deves reunir para te ajudar a passar outro patamar, a teres mais resultados, continuando a investir o mesmo ou menos tempo. E as pessoas têm funções que muitas vezes não... ficam assim tipo... Deixa-me ver se eu compreendi aquilo que tu estás a dizer. Há consultores que dizem eu gostava de ter mais tempo. E não necessariamente terem que faturar mais. Também pode ser, mas vamos pegar nestes consultores que querem ter mais tempo. Querem ter mais tempo para outras atividades ou para reinvestir esse tempo na própria atividade de mediação. Estas pessoas que querem mais tempo, o formar de equipas e o modelo de formação de equipas que é proposto muitas vezes por estas empresas não lhes vai permitir ter mais tempo. Aquilo que lhes propõe é estas pessoas acompanharem outros consultores e receberem uma porcentagem sobre esses consultores. Agora, o que isso significa é que eles vão se focar da sua atividade para se irem focar em acompanhar estes consultores e receber menos por isso do que eles receberiam se estivessem a fazer o próprio trabalho. E, portanto, não quer dizer que este tipo de formação de equipas não faça sentido para algumas pessoas. Se calhar fará sentido para quem? Para aquelas consultores
que não têm tantos resultados, mas que têm um propósito mais ligado a ajudar as outras pessoas, e que eventualmente sabem fazer as coisas de forma certa, mas que dificilmente têm a possibilidade de alcançar outros patamares de faturação, e, portanto, esta é uma forma viável e talvez bem pensada para este estilo de pessoas. Agora, para aqueles consultores de topo que têm como objetivo ganhar mais tempo, provavelmente esta não é a solução. Porquê é que tu achas que os brokers nos estão a apresentar esse tipo de soluções? Olha, primeiro, antes de responder essa pergunta que me deixaste agora, que vou responder com uma frase, mas antes disso, outra frase. E nós aplicamos isto muitas vezes porque é mesmo importante. Aplica-se à medicina, aplica-se a tudo, não é? Prescrição sem diagnóstico é negligência ou má prática. Tu não podes prescrever um modelo ou uma solução para aquela pessoa se tu não sabes claramente o que é que ela quer, qual é o diagnóstico, como é que está o estado do negócio da pessoa naquele momento, o que é que ela quer, se é mais tempo, é mais dinheiro, quer alimentar o ego, quer o quê? Vale tudo, não tem problema. Mas tens que saber claramente o que é que a pessoa quer e para isso tens que ouvir. Em relação à pergunta que me fizeste, e tu já me ouviste dizer esta frase algumas vezes, que é para situações difíceis, soluções desesperadas. E muitas vezes, quando estás perante a situação, e começamos por aí, que é a única forma que tu tens de ser ouvido, se a única forma que tu tens de ser ouvido é dizer que vais embora, é dizer que vais bater com a porta, e naquele momento, uma situação difícil, uma solução desesperada. E muitas vezes não dá. A falta do acompanhamento e tu estás presente em cada momento, em cada etapa do negócio do teu consultor. E percebes claramente se ele atingiu um teto, se não atingiu um teto, como é que ele está, como é que decorreu o negócio dele. Como é que está a vida familiar, como é que está o oxigênio financeiro, como é que está o lucro. A pessoa pode estar a faturar muito, mas não quer dizer que esteja a ter lucro no seu negócio. E se tu não consegues fazer toda esta análise, o que te ocorre é jogas com o pé que tens mais à mão. E é estas soluções desesperadas. E eu acho que é isso que tem acontecido. E depois muitas vezes até resulta, porque as pessoas de alguma forma, que é outra questão, depois agora quem nos está a ouvir pode pensar assim, está bem, então mas porquê que as pessoas não mudam? E aquelas que umas mudam, porquê que há umas que não mudam? Não mudam porque têm amarras. E essas amarras são muito mais poderosas do que aquilo que o esforço que as pessoas têm que fazer para se libertar dessas amarras. E estamos a falar de um assunto muito importante, que é as angariações. Se o consultor sabe que, ok, o que eu quero, já percebi que o meu mundo não cabe no mundo da empresa onde eu me encontro. E que para eu passar para outro patamar, já percebi que não é aqui. Já percebi que as soluções esperadas que me apresentaram é só para eu não me ir embora. Mas, na realidade, há amarras. E as angariações pesam e pesam muito na decisão. Porquê? Porque as pessoas, ao passarem com as angariações embora moralmente, não é? E mesmo legalmente é discutível, mas isso pode ficar para outros episódios, porque hoje também era só mais a apresentação do regresso das conversas que não são da treta, mas são amarras importantes, porque se está difícil angariar, porque afinal não foi só o número de compradores que diminuiu, o número de angariações ativas no mercado também diminuiu, tenho 20 angariações e para ir mudar para o outro lado, porque eu acho que é lá que vou crescer, mas deixo aqui 20 angariações que vão demorar não sei quanto tempo agora a fazer. Isto pede. Estas amarras prendem. Eu acrescentava aí, e estamos a falar da construção de equipas, que dá todo um novo episódio que provavelmente nós vamos rebater aí, mas eu juntava essas duas coisas, porque é que os brokers não apoiam os consultores que querem construir equipa de outras formas que não seja juntar pessoas. A primeira de todas, para mim, é o facto de não terem
um modelo de construção de equipas, de não saberem realmente como é que se constrói uma equipa, e temos que pensar no seguinte: quando se constrói uma equipa, nós estamos a construir um negócio. E o negócio tem, tal como uma empresa, um objetivo, que é o lucro. E, portanto, estavas a dizer há pouco, mas isso não fica tão claro muitas vezes, que é, tu não pagas as contas do supermercado com a faturação, tu pagas com o lucro. E, portanto, toda a construção de uma equipa deve ser pensada para só obter a maximização do lucro, para ter pelo menos 40% de lucro, que é aquilo que um consultor imobiliário consegue ter em determinados patamares. E isto leva-me à segunda parte, é que os modelos destas empresas não estão preparados para estes consultores que querem construir equipa. O que é que eu quero dizer com isso? Que o modelo de comissionamento, ao não ter um cap, ao não ter um máximo a partir do qual a empresa deixa de receber comissionamento e que fica tudo para o consultor, ao não terem este modelo, aquilo que isso significa é que nunca liberta margem para a pessoa ir buscar a assistente, segunda assistente, e começar a pagar, depois disso tudo, e se fizer sentido, a buyer e a diretores de operações e tudo aquilo que pode acontecer. E, portanto, não existem nessas empresas exemplos destas pessoas que tenham esta margem de lucro, porque não funciona. Não, o modelo de comissionamento, por muito que tu estejas num pool ou que estejas a receber a 70%, não é a mesma coisa do que tu chegares a um determinado patamar e a empresa deixar de receber dinheiro com aquele consultor. Não sei se queres comentar isto. Pá, isso não há muito a comentar porque é isso mesmo, mas mais do que tudo, e que para mim eu podia estar os restantes 11 episódios ou até ao final do ano das conversas que não são da treta, a falar de uma coisa contra uma coisa que é a hipocrisia. Okay? Tu não podes estar, e que atenção, para mim é uma missão, não é? Para além da grande missão da empresa, eu tenho a minha missão pessoal é exatamente lutar contra esta hipocrisia, porque tu não podes dizer que os consultores são os teus clientes e depois fazer exatamente o contrário e tratá-los como empregados, mas que só sem-lhes dar um ordenado, nem subsídio de férias, nem subsídio de Natal. Portanto, e sim, o consultor é o centro do negócio, é para os consultores que os brokers e os diretores comerciais, os diretores processuais, não sei quando, devem trabalhar, e os modelos são postos de cada empresa, mais do que se eles existem ou não existem em cada empresa que ajuda as pessoas a fazer lebras, ajudem as pessoas a constituir equipa, acima de tudo é a hipocrisia. E antes de tudo, enquanto esta hipocrisia não for vencida, vai demorar tempo a que se abra a cabeça aos modelos de sistemas para que a coisa funcione de outra maneira. Porque eu ia levar a conversa para outra questão que eu também ouvi da parte dos consultores, que era a falta de liderança. Portanto, uma das coisas que os consultores procuram é liderança. Liderança forte, liderança inspiracional, liderança motivacional, liderança que os faça sentir importantes, uma liderança honesta, e que vem de encontro àquilo que tu estavas a falar, desta forma de estar hipócrita, em que estamos a meter as luzes do palco aqui deste lado, mas realmente a ação está-se a passar do outro lado. E, portanto, a honestidade aqui, e a honestidade muitas vezes é uma honestidade intelectual, não é mais do que isso. Mas há aqui uma responsabilidade do consultor. E a responsabilidade do consultor, e eu percebo, atenção, porque como vocês sabem, eu também vim de outra empresa e, portanto, enquanto estive noutra empresa, às vezes tinha esta dificuldade, que é ir à procura da informação. Não existe só aquele mundo. E quando nós estamos só a ter este nível de conversas aqui à volta disto, e todas as pessoas que nós conhecemos só falam sobre isto e só conhecem isto, é muito difícil de tomar decisões
que estejam fora daquilo que a pessoa conhece. E, portanto, o primeiro passo, acredito eu, é conhecer que outras realidades é que existem, que outros resultados é que essas realidades trazem e como é que isso pode beneficiar os consultores. Queres comentar sobre isto? Porque a hipocrisia não é só de um lado, depois também há a hipocrisia do outro. Eu quero ter um bom negócio, quero ser independente, então eu tenho que escolher muito bem quem é o meu parceiro, quem é que vai estar ao meu lado neste caminho. E, portanto, escolham bem. Mas eu, para escolher, não é? A gente escolhe por comparação. E, portanto, já uma vez nós terminámos as conversas que não são da treta na altura com o permite-te, não é? Permite-te conhecer outras realidades. Porque, na realidade, há sempre uma comparação. E como já aconteceu muitas vezes, as pessoas terem boas conversas connosco, e já me aconteceu muitas vezes. E às vezes as pessoas a ficar muito chateadas com isso, não chatearam nada. As pessoas vêm com isso outra realidade e usam essa nova realidade para irem negociar com o broker atual e está tudo bem. Portanto, se assim for, desde que as pessoas pelo menos permitiram-se comparar. E tu, para saber se estás bem ou se estás mal, tens de saber o que é que o universo está à tua volta. Tu falaste aí de uma coisa muitíssimo importante, que é quem nos Só digo coisas rodeia... importantes. Pronto. Eu não vou falar aqui que estamos live, as pessoas estão-nos a ouvir e pronto, não vou contar algumas coisas. Não, disseste uma questão que me tocou, que é as pessoas que nos rodeiam são importantes. E eu estou-me a lembrar aqui, quando tu disseste isso, estava-me a lembrar aqui de uma questão. Como tu sabes, a Laurinha, a minha filha, tem 1 ano e 2 meses, e se eu a pegar ao colo e vocês começarem a bater palmas e ela ouvir, o que é que ela vai fazer, Carla? Vai bater palmas também. Vai bater palmas também. Portanto, é uma reação de uma criança de 1 ano e 2 meses em função daquilo que ela está a ver as outras pessoas fazerem. Mas, na realidade, nós, adultos, é exatamente a mesma coisa. E, portanto, há uma responsabilidade da parte dos consultores que não se sentem bem, que às vezes até não conseguem explicar muito bem porque é que não se sentem bem. Nós tivemos conversas com essas pessoas que faturam muito dinheiro e que não conseguem explicar muito bem porque é que não estão bem. Eu tenho montes de leads, eu até deixo de fazer promoção aos meus imóveis pela quantidade de leads que tenho. Eu não quero ter mais leads. Isto acontece e tivemos várias conversas com este tipo de consultor. Agora, eu sinto que há qualquer coisa que não está bem, que isto não está a funcionar, que eu não vou conseguir estar muitos anos desta forma, mas que também não têm a informação, a formação, para conseguirem sair daquela roda do rato e de fazerem as mesmas coisas ano após ano, e a única coisa que ouvem dos seus brokers, e não é por mal, com certeza, porque lhes querem bem, é força, tu vais conseguir. E só motivar alguém a fazer qualquer coisa que está equivocada e que não ajuda àquilo que a pessoa pretende, era como tu estavas a dizer há pouco, é uma má prática, é uma falta de responsabilidade. E, portanto, com quem nós estamos à volta importa, porque provavelmente nós vamos começar a repetir os mesmos hábitos, as mesmas conversas, os mesmos resultados que essas pessoas que nós, de alguma forma, estamos a criticar, nós também os vamos ter. Bem baixo. Vou-me embora. Vais-te embora? Então, olha. Vou tomar banho com sal grosso. Isso. Tens de aguentar a bomboca. É assim. É isso. Tchau, tchau. Adeus.